Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito desse assunto que tem sido muito polêmico, né? Que é o uso ou não do açúcar. Lembrando pessoal uma coisa, não existe alimento, não existe ingrediente que nos faça somente mal à saúde. Tá? Existe quantidade de alimento que a gente ingere que aí sim pode prejudicar a nossa saúde, são coisas diferentes. Ou seja, a gente deve eliminar 100% o açúcar da nossa vida? Não! A gente precisa aprender a comer com moderação. A gente precisa lembrar que existem muitos alimentos que naturalmente têm açúcar, né? E os mais conhecidos, mais famosos, que nós devemos comer até 5 porções por dia, são as frutas. Os legumes também têm açúcar, né? Glicose na sua composição. Então nós naturalmente entendemos que se a gente tem uma alimentação saudável, a gente tem esses ingredientes na nossa alimentação e a gente já está fazendo uso do doce. Quero dizer que a gente não deve comer chocolate e doçuras, né, sorvete, etc. Não. A gente pode sim comer chocolate. A gente não pode comer uma grande quantidade de chocolate. A gente precisa aprender a comer um pouco, né, uma quantidade necessária, uma quantidade possível. Talvez optar por comer um chocolate 50% cacau, 60% cacau, 70% cacau, ou comer um chocolate ao leite, mas só um quadradinho, não uma barra inteira, já é uma diferença, né? Então, acho que essa é a mensagem de hoje. Não é que nós não devemos comer açúcar, né? Nós naturalmente comemos, né? A gente precisa cuidar os outros açúcares, né? Então, por exemplo, o refrigerante, né? As águas saborizadas pela indústria também levam açúcar na sua composição. Esses ingredientes, sim, biscoitos, né? Biscoito recheado, então são essas adições de alimentos que a gente precisa, sim, ter uma cautela maior na hora de definir a quantidade que a gente deve comer. O próprio açúcar, né? Açúcar cristal, açúcar mascavo, açúcar adoçante, a gente deve fazer uso com cautela. Por exemplo, tomar café preto sem açúcar. Se tu consegue, ótimo. Se tu ainda não consegue ou não está disposto a conseguir, tenta tomar café com leite sem açúcar, usando a glicose, né, a lactose do leite. Mas quando for, e aí quando for tomar café com leite, toma sem, mas o café preto segue tomando com um pouco menos. Se tu coloca 3 colheres de açúcar no café, tenta colocar 2, depois tenta colocar 1 e vai modificando o teu paladar. Se permita fazer essa mudança de paladar. A gente pode sim reduzir essas doçuras para que a gente tenha menos o uso da glicose pelo nosso metabolismo. Mas não quer dizer que a gente tenha que viver sem açúcar, né? É um ingrediente, é um macronutriente, essencial para a nossa energia, né? Eu digo que faz o nosso cérebro funcionar é glicose, então nós precisamos dela, mas nós temos que lembrar que existem muitos alimentos que têm ela e os industrializados têm adição desses açúcares, então é aí que fica o nosso controle, o nosso cuidado com as quantidades de açúcares, tá bem?